Galera, Titio Geraldo Neto está na área mais uma vez para poder a gente fechar, lacrar com chave de ouro, perfeito? Nas aulas passadas, de maneira bem separadinha para poder facilitar o teu estudo, nós estudamos a Lei 10.048 de 2000, a Lei 10.098 de 2000 e o Decreto 5296 de 2004. Agora, eu fiz um bloco só de questões dessas duas legislações e o seu respectivo regulamento, perfeito? Agora, nesse bloquinho pequeno, só para você ver como isso pode ser cobrado em prova para você. Vamos lá? Vamos dentro, então. Olha só. Questão de 2017. Essa questão, ela foi feita pela banca FCC para o TRT da 24ª região. Olha só. Um idoso, prova de técnico judiciário. Um idoso está acompanhando uma gestante. Esse idoso apresenta dificuldade de movimentação permanente, gerando redução efetiva da mobilidade e da flexibilidade, de acordo com a coordenação, e da coordenação motora. Nos termos da Lei 10.098, respectivas atualizações, a condição desse idoso é definida como uma pessoa, vamos lá. Peraí, ele deixou claro que ele é um idoso, beleza. Ele falou que esse cara possui deficiência? Não. Ele falou que esse cara acompanha uma gestante, mas aí foi tão somente uma historinha para você cair, para boi dormir. E ele disse que ele tem dificuldade de movimentação permanente. Ele também falou que gera uma redução efetiva de sua mobilidade, flexibilidade e de sua coordenação motora. Nesse caso, o que esse cara é, gente? O que esse idoso é? Ele é uma pessoa definida como pessoa o quê? Letra A, debilitada? Não, porque embora ele seja debilitado, a legislação não criou tal instituto. Pessoa com deficiência? Não. Ele não é uma pessoa com deficiência, porque o conceito de pessoa com deficiência não abarca essas estruturas. Ele tem dificuldade de movimentação permanente. Ele não tem uma alteração de física, ele não tem uma alteração intelectual, sensorial, entendeu? Uma debilidade motora. Ele tem então somente uma dificuldade de movimentação. Beleza? Uma redução da sua mobilidade, flexibilidade. Então ele é pessoa com deficiência? Também não. Risca. Pessoa incapacitada. Gente, pelo amor de Deus, não fala isso. É feio. Você não vai falar que o cara é um cara incapacitado. Nem se utiliza essa terminologia. É uma pessoa deficitária, nem existe isso daqui. Eu só iria admitir se você tivesse dúvida entre deficiente e mobilidade reduzida. Só que quando ele fala da flexibilidade, quando ele fala da mobilidade, opa, eu já lembro da o quê, gente? Pessoa com mobilidade reduzida. Perfeito? Show de bola? Até em sala de aula, eu falei isso com vocês, que a 10.048 ele não falava a respeito da pessoa com mobilidade reduzida, e na 10.098 ele veio falando da mobilidade reduzida. Então o conceito se compara com o caso apresentado, se enquadra na letra E. Letra E é o gabarito. Perfeito? Show de bola? Vamos lá, vamos adiante. Adelante. Próxima questão. Vamos comigo. Questão de 2017, banca FCC, órgão TRT da 24ª região. Prova de técnico judiciário. Uma concessionária de transporte coletivo não reservou assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por criança de colo, em alguns veículos utilizados diariamente. Em alguns veículos utilizados diariamente. Conforme disposição da Lei 10.048, essa infração sujeitará aos responsáveis. Então vamos lá, de acordo com a 10.048, se não cumpriu o que a 10.048 falou a respeito da reserva de vagas, o que vai acontecer? Letra A, interdição temporária ou total do estabelecimento. Gente, eu estou falando de quê? Uma concessionária de transporte coletivo e dos seus veículos. Eu vou interditar o estabelecimento? Negativo. Não é isso que a lei estabelece. 2, prestação de serviço à comunidade. Gente, prestação de serviço à comunidade. Por um acaso, em algum momento, a legislação fala em prestação de serviços à comunidade? Negativo. A gente risca também, porque não é o gabarito.
Letra C, pagamento de multa por veículo sem estas condições, veículos sem estas condições mencionadas. D, embargo do estabelecimento. Mais uma vez, gente, a lei não fala em estabelecimento, estou falando dos veículos. Advertência e determinação de prazo para a realização de adaptações que se fizerem necessárias. Negativo, porque a lei também não fala em advertência e nem em estabelecimento de prazo. O que a lei fala é o que, gente? No pagamento de veículo. No pagamento de veículo, no pagamento de multa. O gabarito é letra C. Lembrando que essa multa ela é de R$500 a R$2.500 por veículo. E no caso de reincidência, dobra. Vai o dobro. Perfeito? É isso que a lei 10.048 fala. Mais uma questão que você matou aí, ó, molezinha na ponta da língua. Perfeito? Foi o que eu falei para vocês, gente. São duas leis minúsculas e o regulamento um pouquinho maior, mas que quando cair em concurso você vai tirar de letra, você vai arrebentar, eu tenho certeza. Vamos lá. Questão 3. Olha só. Questão de 2017, isso daqui é uma questão no formato CESP, beleza? Para você dizer se está certo ou se está errado, tá bom? Vamos lá. Nas 2 últimas décadas, o Brasil tornou-se um signatário de declarações que ratificam o direito ao acesso, à permanência, à aprendizagem e à gestão participativa das pessoas com deficiência na escola e na sociedade. A posição brasileira se afirma como uma política pública propositiva e possibilita uma sociedade mais inclusiva. Com referência aos dispositivos na Lei 10.048 de 2000, 10.098 de 2000 e o Decreto-Lei 5296 de 2004, que é o que regulamenta essas duas legislações, julgue os itens a seguir a respeito da acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, os próximos itens agora eu quero que você julgue se eles estão certos ou se eles estão errados. 1. O atendimento prioritário é assegurado a pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas de criança de colo e aos obesos. Certo ou errado, gente? Essa daqui está certa. Eu até brinco, eu falo com vocês, ó, lembre-se do gordo. Lembre-se do gordo. E outra, ele fala o seguinte, pessoas acompanhadas de criança de colo. Ele não fala mulher com criança de colo. Ele não menciona o gênero. Está perfeito. A 1 está correta. Vamos na 2. Somente mediante solicitação dos interessados, os semáforos para pedestres serão instalados com mecanismos que sirva de guia ou de orientação para a travessia de pessoa com deficiência visual ou com mobilidade reduzida. Tá certo ou tá errado, gente? Isso mesmo. Essa afirmação, ela está errada, porque não é somente mediante solicitação. Eu tenho a solicitação? Tenho. Mas é o que, gente? Em ruas, em locais de grande perigo, de grande fluxo de veículos, onde eu tenho risco de acidentes, perfeito? Eu tenho risco na travessia, a administração ela deve fazer a instalação, perfeito? Então o gabarito está errado, perfeito? Vamos lá. 3. A definição de acessibilidade inclui a possibilidade e condição. Lembre-se quando eu falei da aula, o binômio, possibilidade e condição de alcance para a utilização com o que, gente? Essa utilização ela tem que ser com segurança e autonomia. Então, é possibilidade e condição de utilização com segurança e autonomia. De serviços e instalações aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona, ainda sublinhei no teu material, urbana ou na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso daí está certo ou está errado, gente? Isso daí está certo. É o conceito lindo de acessibilidade, tá? Lindo o conceito de acessibilidade que trabalhamos aqui em sala de aula. Vamos lá, vamos para o 4. Conforme definição legal, barreira é necessariamente, já fica atento nessa palavra,
uma barreira física, isso é, consiste em um entrave, um obstáculo que impede a participação social da pessoa, bem como a sua liberdade de movimento e o acesso à informação, circulação com segurança. Se retirados esses impasses físicos, os direitos da pessoa ficam assegurados. Certo ou errado, gente? Raciocina comigo. Gente, barreira não é só um entrave, um obstáculo. A barreira, ela é um entrave, ela é um obstáculo, ela é uma atitude, ela é também um comportamento. Então, o que é barreira, gente? Barreira é um entrave, um obstáculo e uma atitude, um comportamento. A partir do momento que ele colocou aqui, ó, é necessariamente um entrave, um obstáculo, ou seja, uma barreira física, eu não tenho a barreira atitudinal, a atitude, o comportamento da pessoa, não é levado em conta? Então, isso daqui está errado. Beleza? Está errado. Mas vamos lá. E aqui ele diz, ó, se retirados esses impasses físicos, os direitos ficam assegurados? Negativo, porque eu posso até retirar o quê? Um impasse físico, mas pode continuar tendo um comportamento por parte de pessoas envolvidas naquela área, naquela localidade, e a pessoa ainda está diante de uma barreira. Então o gabarito é errado, tá? Errada. Essa daqui está errada. Vamos para 5. As infrações ao disposto na lei que dá prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência implicam penalidades e multas, de acordo com as especificidades dos seus responsáveis. Certo ou errado, gente? Está certo. Porque vocês vão, dependendo do bloco que você estudou, e eu fiz um bloco frisando a penalidade, dependendo por exemplo, dependendo da penalidade, dependendo da discriminação, por exemplo, que a pessoa cometer, se ela, por exemplo, reteve um cartão magnético para poder utilizar no seu bel prazer de uma pessoa deficiente, ela tem a pena X. Se ela é tutora ou curadora da pessoa, ela tem a pena Y. Então, as infrações dispostas na lei que dá prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência implicam penalidades e multas de acordo com as especificidades dos seus responsáveis? Sim, perfeito isso daí, tá bom? Isso daqui está certa, tá? Esse exemplo que eu dei em analogia aqui foi só para você entender que a lei realmente, dependendo de quem for, ela vai ter penalidades diversas. Gabarito certo, beleza? Foi molezinha essa, hein? Vamos lá, deixa eu apagar o quadro que a gente vai para a questão 4. Ou tem mais alguma? Espera aí. Não, 4. Questão do ano de 2016, TRT da 20ª região, prova de analista judiciário. Vamos lá. Olha só. Analise as assertivas abaixo. Então, nós temos agora que analisar essas assertivas abaixo. Perdão. Vamos lá. Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptada à altura e à condição física de pessoa em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Beleza, tá. O que seria isso? 2. Serviço de atendimento para a pessoa com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais, Libras, no trato com aquelas que não se comuniquem em Libras e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas nesse tipo de atendimento. Beleza, até aí tá bonito, né? Até aí tá bonito, tá? Show de bola. Ele falou alguma coisa de errado? Não. Então, o que ele falou no 1 está certo, no 2 está certo. Até então, eu não sei ainda o que ele está pedindo na questão. 3. Informações em braille em todas as placas e sinais de identificação nas áreas de atendimento ao público. Espera aí. Identificação em braille em todas as placas. Eu não me recordo de ter visto isso na legislação, mas beleza. 4. Vamos lá.
admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoas com deficiência ou de treinador. Até falei isso em sala de aula com vocês, hein? Ou com a pessoa com deficiência ou o treinador. Nos locais dispostos no caput do artigo 5º, bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo. Aí a gente lembra que tem que ter a carteira de vacinação em dia, né? Vamos ver se está falando isso. Mediante a apresentação da carteira de vacina atualizada do animal. Perfeito, isso aqui está na lei? Também está. Estão previstas expressamente no decreto... Meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Geraldo Neto, professor top de linha aqui do Lá Concursos? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, porque nós temos o restante dessa aula e muito mais. Nós temos um curso completaço, super atualizado, detalhado, de direito das pessoas portadoras de deficiência, com o professor Geraldo Neto. Este nosso curso, nós temos a carga horária de 22 horas, custa apenas um investimento de R$40, 80 dias de acesso, que você pode acessar quantas vezes quiser, na hora que desejar. E nós temos aqui essas leis aqui que compõem, olha aí, professor Geraldo Neto na parada, né? Ó, a Lei 13.146, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 8.889, que trata aí da locomoção passe livre do transporte coletivo interestadual, o decreto que regulamenta, o símbolo das pessoas com símbolo da deficiência auditiva. Nós temos aí a Lei 10.098, que trata da acessibilidade, a 10.048, que trata da prioridade de atendimento, o Decreto 5.296, que vem regulamentar tanto a Lei 10.098 como a 10.048, e, para finalizar, a Lei 11.126, que trata do cão-guia, a 7.853, que trata da Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e, finalmente, a Convenção de Direitos Humanos de Nova York, o Decreto Legislativo 186, que trata das pessoas deficientes, portadores de deficiência. Ou seja, um curso completo, atualizado do Lá Concurso, com o professor Geraldo Neto, por apenas R$40. Tudo bem, galera? Espero vocês. Detalhe, você quer o material de apoio dessa videoaula? Que, na verdade, a videoaula aí é uma pequena parte, uma demonstração para vocês conhecerem o professor e a qualidade dos nossos vídeos, né? Então, clique aqui embaixo, aqui no Lá Concurso, aqui no link aqui, que você pode fazer o download gratuitamente desta videoaula. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Fui. Tchau. Clique lá.